Vamos iniciar o nosso encontro de hoje com o nosso tema livre. E vocês podem colocar as perguntas que vocês tiverem na área de texto, que a gente vai lendo conforme formos respondendo, de uma forma objetiva as perguntas que foram sendo passadas para nós. Já temos uma primeira pergunta aqui. A Cida, bom dia, Cida. A Silvia me passou aqui em PVT uma pergunta que é bastante interessante, que diz respeito ao nascimento de Jesus. Como é que a doutrina espírita explica o nascimento de Jesus? Nós temos uma cultura normalmente sustentada, alimentada pelas religiões tradicionais, que são bastante dogmáticas, são bastante místicas, e elas sempre, quando se trata de Jesus, procura trazer para nós aquele espírito de divindade, E nós temos estudado, inclusive, no próprio livro Obras Póstumas, nós fizemos um estudo de algumas 5 ou 6 reuniões tratando desse assunto, de que forma que a doutrina espírita compreende Jesus, falando desde as suas faculdades mediúnicas, desde a sua missão, desde a sua natureza espiritual. Então Kardec foi trazendo vários e vários questionamentos para podermos analisar quem foi Jesus, e de que forma que nós podemos interpretá-lo. Saindo desse campo místico e dogmático e entrando diretamente agora na análise lógica e sóbria dessa questão, a doutrina espírita compreende Jesus como um espírito de alta envergadura. Temos Jesus considerado por Kardec como um espírito puro, aquele que já conseguiu ultrapassar todas as esferas de evolução que traz impressões ainda do mundo material, alcançando a depuração e a elevação, que permite transformar o nosso mundo e conduzir os valores de cada um de nós, através do seu exemplo, através dos seus ensinamentos, e com a colaboração de todos os seus emissários, para fazer com que nós alcancemos também esse mesmo status, esta mesma condição. Mas antes de ser um espírito, quando esteve aqui entre nós, esse espírito elevado, ele reencarnou como um ser humano. E aqui no nosso mundo, para poder viver como um ser humano, há a necessidade de respeitar todas as leis biológicas. Portanto, a ideia da concepção de Jesus, que nada mais é do que a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, há a necessidade, primeiro, de uma relação sexual natural. Segundo, uma gestação seguindo todo o caminho natural. Terceiro, o nascimento, o crescimento, a evolução, o desenvolvimento, como qualquer outra criança. A única diferença que nós vemos em Jesus é que, pelo fato de ser um espírito com essa grande envergadura moral, um espírito deste quilate, e conseguindo transferir para o seu corpo físico, porque nós sabemos que o nosso perispírito interfere diretamente no nosso corpo físico. Inclusive nós temos muitos estudos que foram feitos, um especial, feito pelo professor Hernani Guimarães Andrade, que falava do MOB, que é o Modelo Organizador Biológico, que mostra que é o nosso perispírito que molda o nosso corpo físico. E é do nosso perispírito que parte todas as impressões que provocam no nosso corpo físico as lesões, a destruição ou mesmo a preservação. Então, se nós temos uma mente que ainda está muito apegada às dificuldades do mundo, às perturbações emocionais, morais, nós transferimos isso para o nosso perispírito e, consequentemente, afetamos o nosso organismo. Daí, então, muitas das doenças que nós provocamos em nós mesmos, doenças psicossomáticas, como neuroses, doenças neurológicas, doenças cardíacas, doenças gástricas, doenças dermatológicas, muita gente tem alergia, simplesmente porque tem um psiquismo abalado. Nós temos várias doenças que se manifestam dessa forma. No caso de Jesus, por ser um espírito puro, um espírito com grande conhecimento, e transferindo para o seu perispírito somente pensamentos elevados, naturalmente o corpo dele é um corpo diferenciado, ou pelo menos a forma da manutenção. Então, independente da missão que Jesus teve, ele foi um espírito como outro qualquer, que para reencarnar necessitava passar por todas as etapas. Então, houve a necessidade. Naquela época não tinha pré-natal, mas se tivesse,
seria importante que Maria fizesse o seu pré-natal, né, com os acompanhamentos de exame de sangue, com os acompanhamentos de ultrassonografia e tudo mais. Depois que ele nasceu, Jesus precisava de fralda, precisava de comida, Jesus chorava de frio, Jesus dava risada quando estava brincando com ele. Quando ele estava caminhando, certamente ele já levou muitos tombos porque ele tropeçava. Como qualquer criança, ele não nasceu falando, ele não nasceu caminhando e saltitando. Então, Jesus interpreta, a doutrina espírita interpreta Jesus como sendo um indivíduo que reencarnou. Agora, quando nós falamos na visão geral que as religiões e que a cultura ocidental traz para nós, vem aquela ideia de que Jesus foi concebido de uma forma não pecaminosa, lembrando que o sexo sempre foi visto como um pecado pelas religiões tradicionais, consequentemente, Deus, já que Jesus era visto como Deus, e foi isso que Kardec debateu, né, dizendo que ele não era Deus e nem se considerava Deus, e nem foi previsto pelos profetas como sendo um Deus. Então, sendo Deus encarnado, ele jamais poderia nascer pelas vias do pecado. Daí então a ideia de que um anjo chegou, provocou a concepção de Maria, e aí então Jesus nasceu de modo diferenciado, coisa que a doutrina não aceita, né? Exato, né? Porque é exatamente isso, né, Cida? Quando você volta no passado, hoje já não é tanto assim, mas se você volta na Idade Média, por exemplo, a ideia da sexualidade relacionada com o pecado sempre foi uma coisa muito intensa. As pessoas não se casavam se por acaso as mulheres não fossem virgens, por exemplo, né? Vocês se lembram disso. O marido tinha todo o direito de pôr e dispor caso a mulher não tivesse essa pureza. Então a ideia da pureza estava relacionada. Imagina então a mãe de Deus, do próprio Deus que estava encarnando, como é que era vista, né? Então, mulheres que não eram virgens não se casavam, mulheres divorciadas não se casavam, mulheres viúvas não se casavam. Então tinha toda essa cultura naquela época. E era muito mais intensa do que a gente imagina. Nós estamos falando de uma visão de 2000 anos. E como essa questão da sexualidade sempre foi imposta na cultura religiosa, houve a necessidade de criar, em torno do nascimento de Jesus, esse mito de que ele foi concebido de uma forma não natural. Só que o mundo não tem necessidade de quebrar suas próprias leis. A lei da evolução, a lei biológica, a lei genética, a lei da física, da química, tudo pode seguir o seu curso natural respeitando essas leis, né? Seria pecado ele vir de uma relação sexual. Então é impossível imaginar isso, né? Só que os irmãos deles vieram de uma forma natural. Então é assim que a doutrina interpreta. Jesus é um espírito, não existe nada de divino, porque divindade só existe uma, que é o próprio Deus, que é o próprio Criador. E Jesus, sendo um espírito comum no sentido da sua natureza, ele nasceu de uma forma natural como todos nós. É assim que a doutrina espírita o interpreta. E isso acaba sendo até uma blasfêmia, digamos assim, pelas religiões convencionais, porque acham um absurdo nós rebaixarmos Jesus a uma condição de um ser humano normal. Que ele é um ser humano normal, apenas alcançando uma elevação diferente, apenas alcançando um conhecimento diferenciado pela trajetória que ele já percorreu. E aí pela capacidade que ele alcança. Mas ele evoluiu como todos nós. Ele começou naquele princípio espiritual que foi evoluindo, aquele princípio espiritual que reencarnou no mundo primitivo, reencarnou no mundo de provas e expiações, reencarnou no mundo de regeneração, dos espíritos felizes e dos espíritos puros. E é o que nós estamos fazendo. Hoje nós estamos avançando para esse terceiro estágio, que é o estágio do mundo de regeneração, segundo a interpretação que Allan Kardec fez sobre a escala da evolução dos mundos, né? Então, nós estamos no terceiro já, passando para o terceiro. Nós começamos no primeiro, naqueles primeiros hominídeos, nos homens primitivos, nos homens das cavernas. Nós estávamos lá. Jesus também estava, só que certamente milhares e milhares de anos antes de nós. Porque quando nós chegamos, ele já era. Só que ele não nasceu assim, ele evoluiu desse sentido. Então é dessa forma que a doutrina espírita compreende a natureza de Jesus. Sem muito drama, sem muita fantasia, sem muito misticismo, apenas analisando as leis naturais do universo. Tá bom? Qualquer coisa coloca de novo aí. O Brás colocou a queima da Biblioteca de Alexandria. Não foi para apagar a história de Jesus? Só acredito que não, Brás. Porque do contrário a gente veria uma grande conspiração. Para poder justificar algo que
não era nem acreditado na época, né, como de um modo geral. Deixa eu até colocar aqui, quer ver? Vou pesquisar aqui quando foi a queima dela. Só um instantinho que eu já passo para vocês. A Biblioteca de Alexandria, só para a gente ver aqui o período em que ela foi queimada. Deixa eu ver aqui. Foi o centro cultural, tal, do século IV, século V depois de Jesus, né? Então, sendo depois de Jesus, então ela trazia um grande conteúdo, né? Pois é, não tem precisão, mas de um modo geral, a gente lembra que o conhecimento era muito combatido, principalmente pelas religiões e pelas lideranças, né? Dessa forma, a destruição da Biblioteca de Alexandria pode ter sido um acidente, pode ter sido algo provocado, mas eu não vejo nenhuma relação com Jesus, até porque o conteúdo da Biblioteca de Alexandria ela tinha muita coisa ligada ao mundo oriental, ao mundo africano, sem essa preocupação de se concentrar no Oriente Médio. Eu, particularmente, não vejo nenhuma conspiração para isso, né? Beleza, pessoal. Mais alguma coisa que vocês queiram ou a gente pode encerrar? E aí? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Vamos lá. Lembrando, né, antes que eu me esqueça, no próximo domingo, às 8h30 da manhã, na Sala Espiritismo Net Brasil, nós teremos o encontro do Centro Espírita Leão Denis sobre a influência do Espiritismo sobre a arte e sobre a literatura. Então, como nós estamos conversando sobre esse tema lá no livro Obras Póstumas, então dá para poder fazer um complemento através desse seminário, que vai das 8h30 até as 13 horas. São 4 horas e meia de seminário, sendo transmitido aqui pelo Pautalk, através da Sala Espiritismo Net Brasil. E aí, então, quem tiver interesse em acompanhar esse tema, como a gente tem falado, vale a pena ficar ligado lá no CELD. Então, ou pode ser direto lá do CELD, lá do site do CELD, celd.org.br, que tem ali a transmissão, inclusive em vídeo, ou aqui através do Pautalk na Sala Espiritismo Net Brasil. Tá? Então, agora, no próximo domingo, das 8h30 às 13 horas. Tá bom? Ninguém tem pergunta, pessoal? Algum tema para a gente poder conversar? Alguma coisa que vocês queiram apresentar? Ou nada mais a acrescentar? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A Miriam colocando ali. Reescreve depois Ximenes para mim. Depois tem a da Miriam e tem a da Andréia. A Miriam colocou lá em cima, já que falamos de Jesus, vamos falar do corpo dele depois de sua morte. Isso é um grande enigma, né, Miriam? O que a gente lembra é que após a morte de Jesus, tudo o que veio descrito depois, ele está envolto em muito mistério, principalmente porque fala da sua ressurreição, que é o retorno do mundo dos mortos, e que seu corpo se elevou aos céus juntamente com seu próprio espírito, né? Só que se desconhece qual é exatamente a origem do seu corpo. E quando há necessidade, isso a gente lembra que quando há necessidade de você criar uma cultura na mente das pessoas, principalmente voltadas para a religião, para a ideia do místico, para a ideia do sobrenatural, para a ideia do sagrado, é importante a gente lembrar que você precisa impressionar as pessoas. Então, muitos dos fatos que estão relacionados na Bíblia, no Novo Testamento em especial, eles foram relatos corretos e, ao mesmo tempo, fizeram alguns enxertos, né? E esses enxertos tinham por objetivo exatamente criar aquele grande mito em torno do nascimento de Jesus. Então, o seu corpo não é conhecido até hoje, não se sabe onde ele foi parar. Existem algumas pesquisas que foram feitas, por exemplo, pelo pessoal do Discovery Channel e do National Geographic também, os dois grupos fazendo pesquisas sobre a localização do corpo de Jesus. Inclusive acharam uma dessas tumbas com várias caixas contendo as ossadas e com símbolos de família. Então eles criam aquela expectativa de que talvez seja realmente o corpo de Jesus, quer dizer, fazendo pesquisa para comprovar se é realmente o corpo de Jesus e tudo mais. Então não se sabe qual é a origem
do seu corpo. E um detalhe interessante, que isso a gente acaba apenas acrescentando a título de curiosidade, nós temos hoje um princípio das nações, de um modo geral no mundo, que quando alguém que causa uma grande impressão, alguém que provoca uma grande mobilização, principalmente quando é de um lado negativo, quando essa pessoa morre e ela é enterrada, normalmente o local onde ela vive acaba sendo um ponto de peregrinação e acaba alimentando cada vez mais aquele desejo daquelas pessoas de continuarem naquele mesmo tipo de comportamento. Então nós temos, por exemplo, Osama Bin Laden, que depois que ele foi executado, ele foi levado, os seus restos mortais foram levados e jogados ao mar, para que ninguém fizesse aquela peregrinação, principalmente aqueles muçulmanos que são os mais ortodoxos, os mais fanáticos, e também voltados para essa ideia do terrorismo. A mesma coisa aconteceu com Adolf Hitler, que depois que ele desencarnou, seu corpo foi cremado, e depois foi enterrado, foi jogado em algum lugar que ninguém sabe. E essa atribuição coube, segundo a história, a um soldado russo. E então dizem que ofereceram milhões de dólares para que ele revelasse o local onde Hitler foi depositado. E ele acabou não revelando, obviamente. Então, a mesma coisa pode ter acontecido com Jesus. No momento em que ele começava aquelas peregrinações, podem ter dado um desaparecimento, podem dar um sumiço no corpo dele, para evitar exatamente que o cristianismo desse continuidade naquele tipo de comportamento dos admiradores do cristianismo, dos seguidores do cristianismo. Por isso, então, o corpo dele para nós hoje é um mistério. Certamente não quebrou nenhuma lei natural. A partir do momento em que o espírito se desliga do organismo, o corpo dele se desfaz como qualquer outro, se decompõe. Né? Só que, em vez de pensarmos num grande processo de reversão dessa transformação, ele seguiu algo natural, foi sepultado, o corpo se decompôs, os ossos devem ter parado em algum lugar, ninguém sabe onde foi. Aliás, tem um detalhe interessante, que, como eu já comentei para vocês, tem um filme que chama atenção nesse sentido, que é um filme chamado O Corpo, que ele é protagonizado pelo Manuel Bandeira. E o corpo, como eu já comentei com vocês aqui, vale a pena só para a gente reforçar, para lembrarmos dessa passagem, nesse filme houve uma descoberta lá na Palestina, lá em Jerusalém, com Antônio Bandeiras, lá em Jerusalém, em que fizeram uma escavação para poder fazer uma reforma e acabaram encontrando uma dessas tumbas. E a partir do momento em que ela foi descoberta, o governo foi imediatamente informado, mandaram então aqueles investigadores e constataram que aquilo ali tinha alguma coisa a ver com a história do cristianismo. E imediatamente o Vaticano enviou um investigador, que foi Antônio Bandeiras, para comprovar se aquele corpo era ou não de Jesus. E era uma grande preocupação, porque ele foi no sentido de desmascarar a ideia de que não era. Porque se fosse, todo o dogma da igreja cairia por terra. Já que Jesus, com todo o seu poder, foi elevado aos céus e tudo mais, caso aquele corpo comprovasse que era ele, Jesus já não teria mais a divindade que foi comprovada. Então, em torno dessas ideias, a gente pode imaginar que houve muita manipulação, desaparecimento, provas forjadas, quantas e quantas relíquias, a palavra relíquia diz respeito às riquezas religiosas, beleza. As relíquias religiosas, então, quantas vezes ossinhos do burro que carregou Jesus são vendidos, pedaços da madeira, até hoje, pedaços da madeira do crucifixo também são vendidas, pedaços de tecido, cobertores e tudo mais. Então, tudo isso que acontece nessa cultura religiosa, principalmente naquela época em que a igreja não tinha muitos escrúpulos. A gente lembra disso, o Tribunal do Santo Ofício com a Santa Inquisição, nós temos o relacionamento dos sacerdotes, dos papas com mulheres, tendo filhos, sustentando a prostituição. Então nós temos livros que são escritos que contam a história dos papas e mostra que a igreja naquela época era uma igreja muito suja. Tanto é assim, essa podridão que acontecia no seio da igreja, o próprio Martinho Lutero, que foi ali aquele que rompeu, que era um sacerdote, ele era um bispo alemão, que ali no início do século XVI rompeu com a igreja e iniciou a estruturação das igrejas protestantes, que hoje nada mais são do que as igrejas evangélicas. Então esse rompimento é um atestado claro do caminho que a igreja estava
se elevando na corrupção do dinheiro, na corrupção da sexualidade e dos valores morais, da imposição da força. Então, se uma instituição religiosa se deixa levar por esse caminho, imagina quantas manipulações ela já fez para poder criar esse mito em torno do sagrado de que ela era apenas a detentora. Tanto era assim que Santo Agostinho, que hoje colabora de uma forma muito intensa com o desenvolvimento da doutrina espírita, principalmente na época de Allan Kardec, ele foi um dos fundadores da Igreja Católica. E a frase dele, fora da igreja, não há salvação, essa frase é exatamente dele. Então a igreja era dominante, a igreja era mais importante, a igreja era detentora de todos os poderes, e para isso ela precisava criar mitos. Mitos que ela controlava. Então existe uma conspiração muito grande em torno desses mistérios das religiões para fazer com que as pessoas fossem levadas a essa crença. Né? Então, com relação ao corpo de Jesus, que foi o que a Miriam perguntou, realmente se torna um mistério, mas não fugiu daquilo que é natural. O corpo foi sepultado, o corpo se decompôs, agora onde ele foi parar, ninguém sabe. Essa é a questão que a gente coloca. Deixa eu ver mais aqui que foi colocado, a Ximenes colocou um pouco mais aqui abaixo. Na igreja falam que Maria não sentiu dor no parto, né? Quem estava lá para saber? A Vaninha teve 4 filhos, não sentiu dor no parto? Qual a diferença da Vaninha para Maria? A Vaninha teve 4, não foi só um não foi só Jesus não. Né? Então, quer dizer, essa coisa de sentir dor e tudo mais é uma questão muito relativa. Não mostra o sagrado, não mostra nada, de repente foi uma coisa muito natural. Agora, quem garante que ela não gritou no meio das vaquinhas lá no presépio que todo mundo fala? Né? Então isso é tudo o que eu falei para vocês. Né? A Vânia teve 4 partos normais. E nenhum dos 4 ela sentiu dor. Então os filhos nasciam assim, ela estava rindo, contando piada, na boa. Sem escândalo. Aí todo mundo fala assim, nossa, Maria não sentiu dor. Eu conheço uma que teve 4. Então tudo o que eu falei para vocês, essa ideia de fazer com que o sagrado tome conta dos processos naturais que envolvem a nossa vivência aqui no mundo físico, é algo que a igreja tem necessidade, os religiosos têm essa necessidade. Como é que você vai admitir algo sagrado passando pelos mesmos problemas do dia a dia das pessoas? Se fosse assim, a gente pode até especular um pouco mais. Imaginar, por exemplo, que José era um grande empresário, que ele tinha muito dinheiro, já que pessoas pobres sofrem. Agora, como é que a família de Jesus vai sofrer? Não pode, de jeito nenhum. Ninguém da família dele desencarnou, ninguém da família dele ficou doente. Ficou sim. Qualquer pessoa fica, um resfriado, uma verminose, uma alergia, uma unha encravada, uma dor de dente. Naquela época não tinha medicina, não tinha recursos para as pessoas comuns, então eles passaram por todos os processos. A grande diferença que a gente considera são as questões morais. E isso sim teve grande diferença. Porque aí nós falamos de um espírito que está muito acima daquilo que nós conseguimos compreender de um espírito superior, de um espírito perfeito. Aí sim a gente coloca Jesus no mais alto patamar, que é a maior referência que nós tivemos aqui. Agora, em termos de vivência natural, tanto é assim que nós sabemos que Jesus sangrou, Jesus chorou, a família dele sofreu, como qualquer outra família que passa por aquele processo. Voltando um pouquinho, deixa eu ver mais o que vocês escreveram. A Gilda colocou, né, sobre o passe em reuniões mediúnicas, até onde beneficia ou prejudica o médium. A questão da mediunidade de modo geral, Gilda, independente de ser uma mediunidade de cura, bom dia pessoal que chegou, independente de ser mediunidade de cura, pois foi o que eu falei um pouquinho antes de você chegar, Betinha. Né? Imagina Jesus correndo atrás dos porquinhos, das galinhas, de repente ele tropeça, chora, Maria sai correndo lá, que ela estava lavando roupa, fala, vem cá menino, para de chorar. Jesus não passou por isso. Jesus não fez xixi na calça, Jesus não vomitou quando passou mal, ele não teve o narizinho dele escorrendo, todo mundo acha que foi uma vida perfeita, um boneco de porcelana que foi crescendo naturalmente. E não é, pensemos em Jesus vivendo de uma forma natural. Imagina Jesus com gases, que ela teve que colocar ele de costas, dando tapinha nas costas para ele rotar, também aconteceu com ele. Ou acha que a comida não fermentou dentro de Jesus porque ele era diferente. Aconteceu sim. E isso não desmerece em nada a grandeza moral que ele representou, mas mostra que ele, como encarnado, viveu como qualquer outra pessoa, apenas tendo ali seu corpo mais fortalecido pelo fato de ter o seu perispírito mais equilibrado. Não teve as doenças que normalmente nós temos, já que muitas das doenças, como nós falamos, são doenças psicossomáticas. A mente em desequilíbrio provoca um desequilíbrio energético, fluídico e, consequentemente, afeta o nosso corpo.
Agora, se você não tem um desequilíbrio psíquico, você não sofre esses problemas. Mas de um modo exterior você sofre, tanto que Jesus foi chicoteado, foi machucado, foi morto. Então essa é a única diferença. Então a Gilda perguntou sobre a questão do passe e do prejuízo que isso pode causar ao médium. A mediunidade, de um modo geral, Gilda, ela exige, né, para que ela seja bem desenvolvida, um equilíbrio psíquico e um equilíbrio moral muito grande do médium. E infelizmente nós encontramos hoje aqui no nosso mundo repleto de pessoas comuns, médiums que também passam por dificuldades, consequentemente não conseguem viver de uma forma equilibrada para poder desempenhar a mediunidade. Quando nós falamos sobre equilíbrio, nós falamos de um equilíbrio psicológico, de um equilíbrio moral, de um equilíbrio físico. Esses três elementos são fundamentais. Qualquer médium que não esteja em plena condição de equilíbrio para desenvolver a sua tarefa, ele acaba sofrendo as consequências. Vamos supor que eu seja alguém que passe por uma depressão, porque eu estou com uns problemas pessoais, e isso me leva a esse estado de desequilíbrio psicológico, emocional, e de repente eu vou trabalhar em mediunidade numa reunião mediúnica, recebendo espíritos sofredores. Toda vez que existe esse contato mente a mente, inevitavelmente um indivíduo influencia o outro. Como nós nos influenciamos. Se por acaso eu começar a conversar com vocês aqui e começar a contar só história deprimente, vai chegar uma hora que todo mundo vai sair daqui angustiado. E vai dizer assim, poxa vida, aquela reunião foi pesada hoje, foi uma reunião muito estranha, muito chata, não foi legal, coisa e tal. Quer dizer, nós nos influenciamos. Você vai conversar com um amigo seu e aquele amigo só deprimido, só triste, vai contando as desgraças, vai contando seu sofrimento. Quando acaba assim, você fala, eu preciso tomar um banho de sal grosso. Agora imagina quando nós falamos num intercâmbio mental tão profundo como acontece na mediunidade. Você entra em contato com o espírito sofredor, com o espírito perturbado, e você inevitavelmente sofre essa influência. Se você não estiver bem estruturado para dissipar esses pensamentos, esses tipos de sentimentos, você acaba absorvendo aquilo para você. Então o indivíduo que já está deprimido, ele acaba deprimindo também o próprio espírito e recebendo as angústias daquele com quem ele trabalhou. Quando nós falamos da cura, por exemplo, é uma doação, primeiro uma doação de fluido pessoal. Porque a gente lembra que o trabalho de passe, a base do trabalho de passe nada mais é do que a transferência magnética daquilo que o médium tem, daquilo que o passista tem, para aquilo que o paciente precisa. Quando nós fazemos um trabalho de cura no centro espírita, nós temos aquilo que o indivíduo, que o médium tem em termos de fluidos, com a contribuição dos espíritos que vem enriquecer. Vem trazer para nós ali aquele algo mais para poder favorecer o paciente que está sendo internado, que está sendo atendido. Se por acaso eu faço a doação desse meu fluido, mas eu fisicamente não estou bem, eu passo por uma fase, uma pessoa muito doente, passo por uma fase de fragilidade física muito grande, eu vou doar aquilo que eu estou precisando. Então o médium passista, quando ele se encontra na sua condição normal, na condição ideal para o atendimento, ele é considerado um enfermeiro. Se por acaso ele se encontra em desequilíbrio, ele passa a ser um enfermo. Então de enfermeiro ele vira enfermo. Então por isso todo o trabalho magnético, todo o trabalho de mediunidade, ele sempre deve ser desempenhado pelo médium que se encontra no equilíbrio possível. Se por acaso os dirigentes percebem que ele não se encontra em condições de sustentar esse equilíbrio, então é melhor ele ser tratado do que tratar. Por isso, qualquer tipo de trabalho, o magnético, o moral, o emocional, o psicológico, em qualquer tipo de tarefa mediúnica em que há esse intercâmbio, obviamente, há necessidade desse equilíbrio entre dos trabalhadores. Tá? Então, você perguntou aqui em cima, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Beneficia ou prejudica o médium? Há, sem dúvida nenhuma, um grande benefício. Porque, primeiro, ele desempenha um trabalho caritativo muito grande. E todo trabalho de caridade provoca em nós uma transformação psicológica muito positiva. O fato de você trabalhar com amor, o fato de você trabalhar com a sua autodoação é sempre um acréscimo moral que favorece o médium. Agora, se você por acaso trabalha de uma forma descontente, você olha para o relógio e fala, ai meu Deus do céu, tem que ir. Parece aqueles namoros assim que estão acabando, né, que a gente fica angustiado.
que tem que receber o telefonema, encontrar com aquela pessoa que a gente já não consegue mais conviver de uma forma ideal. Num trabalho mediúnico, se o médium vai com esse pensamento, ele vai desgostoso, ele vai insatisfeito, ele vai de má vontade porque ele tem obrigações, isso para ele já é um prejuízo. E, consequentemente, ele acaba transferindo para os seus fluidos também esse modo de pensar. E ele coloca sobre aquela pessoa, exatamente ali, aquele conteúdo negativo que ele vem carregando. E daí então que muitas vezes os espíritos se aproximam de um médium não para ajudar na qualidade do seu fluido, eles vão para anular aquilo de negativo que ele está transferindo para o paciente. Por isso então temos que ter essa grande consciência. Eu estou doando para uma pessoa aquilo que eu tenho de melhor. Se eu não estou bem para fazer isso, então é melhor eu não fazer. Porque eu vou passar para ele exatamente aquilo que eu trago de negativo. E vou dar mais trabalho para os amigos espirituais. Então, a constante vigilância, a constante conscientização do trabalho que vem sendo desenvolvido, dos objetivos em que ele se encontra. Então, benefício sempre tem. Agora, prejuízo cabe muito mais da condição do médium. A condição moral, a condição emocional, psicológica, física, tudo aquilo que ele não pode oferecer, mas mesmo assim ele faz, para ele é sempre um prejuízo. Tá? Então todo o trabalho é feito dessa forma. Não precisamos ir muito longe não para especificar apenas um tipo de tarefa dentro da doutrina. Tá legal, Gilda? Tudo certo até aí? Mais alguma dúvida a esse respeito? Tudo certo? Beleza, então. Voltando lá para o alto, a Andréa tinha me perguntado. Então, primeiro foi a Ximenes, né? Deixa eu ver o que a Ximenes colocou. Acho que eu já respondi, né? Peraí que eu estou meio perdido aqui. A Ximenes tinha colocado. Já respondemos, né? Andréa colocou: as meninas aqui pedem, às vezes, para ver filme de terror. Mas eu sempre falo que não traz ambiente bom para casa. O que você acha? Olha, Andréa, é algo que eu falo sempre aqui para vocês, né, que nós falamos aqui para nós, a respeito da qualidade dos nossos pensamentos. Muitas vezes um filme de terror, ele traz para nós, sem dúvida nenhuma, uma grande influência. E essa influência, ela não é das melhores, não há dúvida, porque cria em nós um pensamento voltado para o medo, para o terror, né, para as ansiedades e tudo mais. Mas são emoções que nós gostamos. Eu não vou dizer que eu não gosto. Eu gosto de filme de guerra, eu gosto de alguns tipos de filmes de terror, alguns filmes de ação. Eu gosto, faz parte do meu gosto. Como a gente vem estudando sobre a influência do materialismo sobre a arte, né? Nós temos conversado bastante sobre isso. Então, existem duas situações: você gostar daquilo e você praticar aquilo, você viver. O ideal seria que nós vivêssemos num mundo onde todo tipo de entretenimento fosse elevado, fosse agradável, fosse bonito, fosse maravilhoso. Você se lembra que uma vez eu comentei que num livro foi perguntado sobre o entretenimento no mundo espiritual mais equilibrado, mais elevado. E aí então o espírito respondeu assim: vocês não suportariam aqui. Porque o tipo de emoção que vocês buscam, vocês não vão encontrar aqui. E as nossas emoções dizem respeito ao susto, à agressividade, à sensualidade, aos conflitos, aos atritos que são criados entre as pessoas. E aqui o entretenimento é sempre belo, é sempre bonito, é sempre maravilhoso. A gente achar um tédio aquele lugar. É sempre aquelas musiquinhas, é sempre aquelas historinhas com final feliz, que já começam felizes e acabam felizes. Só que nós queremos emoção. É essa emoção que nós desejamos. Então, tudo aquilo que provoca em nós um pensamento que não é saudável, que não é positivo, porque nós temos assim, aqueles que são sentimentos negativos, sentimentos positivos e sentimentos neutros. Certamente esses estímulos que são provocados por esses gêneros de filmes, né, que nós assistimos, não são dos melhores. Mas, a partir do momento em que você não transfere aquilo para o seu dia a dia, o mal não foi totalmente transferido. Então o ideal seria que não, mas a partir do momento em que você assiste e que você gosta, mas que você consegue conter isso e manter o seu equilíbrio diante desses estímulos, é algo que fica natural para nós. Porque nós somos bombardeados constantemente desses tipos de estímulos. Numa novela, por exemplo, você assiste o conflito entre as pessoas, o atrito, a corrupção, a ganância, a ambição e coisa e tal. Você vai assistir um telejornal, é violência, violência, violência. Você vai ver um filme, tem isso. Novela tem sensualidade, erotismo, tem todos esses estímulos. A grande diferença é, você pode se expor àquilo,
desde que você tenha consciência de não absorver e conter os seus impulsos. Aí a gente consegue conviver de uma forma harmoniosa. Né? Se você acha que consegue evitar que esse tipo de entretenimento, né, faça parte da rotina da sua família, é tranquilo. Se as meninas não vão sentir falta, porque na escola vão dizer assim, você assistiu Jogos Mortais? Se vocês não viram Jogos Mortais, não vejam, que é horrível esse filme. É muito sangue, é muita dor, é muito desespero, de uma forma gratuita. Né? Então, já viram, né? Pois é, então se já viram Jogos Mortais, qualquer um tá valendo. Jogos Mortais? Jogos Mortais? Jogos Mortais. Não Jogos Vorazes, Jogos Mortais. Né? Que tem 5 filmes. Agora saíram Jogos Mortais em 3D ainda por cima. Você assiste assim no cinema, assim, aquela coisa que vem na tela, aquele sangue que espirra no seu rosto em 3 dimensões ainda. É algo impressionante, né? Então, assim, dependendo do tipo de sentimento que se traz dentro de si mesmo, é importante evitar esses tipos de emoções, porque realmente eles não trazem nenhum tipo de contribuição. Mas isso faz parte da natureza da juventude, né? Nós, quando éramos jovens, nós também gostávamos desse tipo de programa. Quem nunca gostou de passar medo no cinema? Todo mundo, na televisão a mesma coisa. Fazer, né? Ser nova. Você é diferente, né, Andréia? Você gostava só dos programas nhen, né? Suas filhas são normais. Elas, sim, gostam de rock, gostam de filme de terror. Essas são do meu time, né? A Miriam colocava que fechava o olho até no Trem Fantasma, né? Ô, dó. Tem uma prima que ela tinha medo da bruxa da Branca de Neve, pra você ter uma ideia. Isso aos 30 anos de idade. Né? Tá vendo só? O Nando, a gente alugava na locadora aquela fita, o VHS, né? Faces da Morte. É cada gosto que a gente tem que é impressionante. Eu assistia Faces da Morte, assistia. Que mais que tinha naquela época? Era Faces da Morte, Canibal Holocausto. Poltergeist, um filme maravilhoso que eu adorava ver naquela época. Depois que assisti, eu tinha medo da televisão ficar fora do ar, né? Porque vai que sai alguma coisa dali. Enfim, né? O ideal seria nós transmitirmos sempre esses estímulos positivos, mas muito mais do que isso. Eu cheguei a fazer isso com minha sobrinha uma vez, quando ela era pequena. Hoje ela está com 20 anos, né? Mas quando ela era criança, a gente via filme de terror. Então eu ficava assim naquela expectativa, eu falava assim, você quer ver uma coisa sem graça? Eu tirava o som da televisão. E eu falava para ela assim, você está sentindo algum medo agora? Ela falava, não. Eu falei, tá vendo? Você leva muito mais susto pela música do que pela história. Porque primeiro que você sabe que o sangue não existe. Que é tudo de mentira. A pessoa que perdeu o braço não foi um braço que ela perdeu, foi um pedaço de plástico que tinha ali. A música você não leva mais susto. Então ela viu completamente sem graça. E começou a ver os filmes de uma forma diferente. Então, na verdade, eu fui passando esses valores, fui passando essa conscientização, que vale muito mais. Tá vendo? Só tira a música do Tubarão que o filme ficou completamente sem graça. Então, na verdade, vale muito mais, como Emmanuel fala para nós, lá no livro Vida e Sexo, vale muito mais a educação do que a proibição. Porque essa educação do porquê que você não vai assistir. O que tem de positivo, o que tem de negativo, o que acontece realmente nesses filmes. Divaldo, certa vez, ele falou sobre os filmes pornográficos. Porque ele estava falando, o tema era sobre sexualidade, e ele falava assim, os filmes pornográficos, por exemplo, as pessoas assistem para poder se excitarem, para poder se estimularem durante uma relação, ou com parceiros, ou solitárias, seja como for. Só que aquilo não existe, porque uma relação sexual, você tem um período de orgasmo de no máximo 5 minutos. Isso começando desde o estímulo, o orgasmo propriamente dito, depois o relaxamento. Aqueles filmes ficam durante meia hora numa relação sexual. E aquilo é uma fantasia. Então, se você tem consciência de como aquilo é produzido e o efeito que aquilo provoca, você naturalmente começa a fazer uma seleção natural. Então vale muito mais o esclarecimento, assiste junto. Minha sobrinha queria assistir na época esses filmes, né? Aí eu sentava do lado e falei, vamos ver junto. E vamos conversar sobre o filme. A gente ficava tirando aquele sarro, né? Olha só que coisa ridícula. Olha só o que o ator fez. E a gente estava muito mais rindo do que ficando com medo. Aí, de repente, naquela hora de expectativa, eu dava susto nela, e de repente ela gritava para me dar susto. E no fim das contas, a gente saiu do filme dando risada. Ela não absorveu aquele sentimento de terror, de pânico que aconteceu. Né? O Hellraiser é da nossa época, né? O Dudu. Então, por isso que a gente tem que muito mais educar do que proibir. Jovens que querem assistir programas que mostram a sensualidade. Malhação, por exemplo. Malhação acho que é um dos piores programas de entretenimento para a juventude que tem. Porque mostra de uma forma muito natural crianças de 13, 14, 15 anos de idade tendo relações de adultos.
e, consequentemente, sofrendo os problemas de uma relação de adulto. Um adolescente que engravidou, aí a televisão mostra educativamente o que fazer quando acontece quando acontece uma gravidez entre adolescentes. Só que antes de acontecer a gravidez, eles ficaram mostrando o romance, que tudo é belo, tudo maravilhoso, e ficou muito mais marcado nos adolescentes que assistiram a intensidade das emoções antes de acontecer do que a educação que veio depois. Então, quer dizer, assistam esses programas com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, num sentido crítico. Não para tirar a graça do programa, mas para mostrar exatamente o lado que eles devem observar e não se deixar levar pela fantasia. É a melhor forma. Né? Então, novelas a mesma coisa. Né? A gente fala assim, nossa, não assiste filme de terror. Mas você assiste novela o tempo todo. E existe coisa mais corrupta do que uma novela, em termos de valores? Porque mostra exatamente ali o pior do ser humano. E todo mundo assiste, as famílias jantam, as famílias se unem em torno de uma televisão para ver novela. Jornais é a mesma coisa, então a gente não está muito longe disso. Então, nunca evitar a proibição, mas sempre trazer a educação. E evitando, quando possível, melhor ainda. Tá? É nesse sentido que eu trago para vocês a minha contribuição desse assunto. O que mais aqui que vocês colocaram? Voltando um pouquinho. A Marcele colocou aqui no alto. Por que uma pessoa com esquizofrenia não pode frequentar uma reunião mediúnica? Exatamente porque é aquilo que eu tinha falado para a Gilda, né, Marcele? A esquizofrenia ela traz para nós assim uma perda de percepção. Né? Então, o fato de você já ter naturalmente os pensamentos envoltos em distorções da sua realidade, né, que acontece com quem sofre de esquizofrenia. Eu já trouxe para vocês aqui um exemplo, né, que um médico, psiquiatra, trouxe. Né, um médico, na verdade, neurologista, né, que foi o Dr. Sérgio Felipe. Eu assisti a uma palestra dele que falava sobre medicina e espiritualidade, e ele falava exatamente sobre a questão da esquizofrenia. E ele dizia o seguinte, né, que se você pegar uma pessoa que sofre de esquizofrenia e colocá-la sentada numa poltrona, e você colocar 10 televisores ligados em canais diferentes, e no meio desses televisores colocar uma janela, ele não vai conseguir distinguir o que é janela, o que é televisão. Então, quer dizer, ele está sempre assim envolvido com percepções distorcidas, com desequilíbrios e tudo mais. No caso de uma reunião mediúnica, como eu falei para vocês, onde existe um intercâmbio, né, o médium ele sofre a influência dos espíritos, como eu falei para vocês. Se ele ficar como observador, ele não vai trazer contribuição nenhuma. Porque quem fica assistindo de curiosidade não trabalha. Quem não trabalha, atrapalha. Né? Então, nesse caso, é importante evitar que isso aconteça. Né? Deixa eu ver aqui. A Cilda colocou, né, as meninas que moram lá na roça começam a achar que a vida na malhação é normal e começam os conflitos. Exato. Né? Nesse tipo de influência, assim. Principalmente porque o que normalmente hoje, infelizmente, o que a gente vê em termos de educação, é as crianças serem educadas muito mais na rua do que dentro de casa. Isso por quê? Porque a maioria das famílias hoje acabam tendo essa necessidade de o pai trabalhar, a mãe trabalhar, fica com a avó, fica com a secretária em casa, fica com outra pessoa. Então tudo que ela vai aprendendo é na televisão, no relacionamento, é na escola, é na rua. Então ela vai aprender, de repente o pai se surpreende pela atitude do filho, porque ele esperava que o filho fosse se autoeducar. Só que na verdade não é assim. Aí coloca na academia, coloca na escola, e aí então aquele argumento clássico, né? Eu dou tudo o que você precisa, por que você se comporta assim? Eu dou tudo o que você precisa em termos de cultura, em termos de desenvolvimento físico, mas moralmente é dentro de casa que é o berço onde tudo acontece. Né? Então, para Marcelo, como eu falei, já tinha comentado em cima, né, a necessidade do equilíbrio do médium de trabalhar. Deixa eu ver mais aqui. O Dudu colocou aqui em cima. Eu quero perguntar sobre o desencarne daqueles que durante uma morte iminente, como um incêndio, por exemplo, as torres de Nova York, onde aquela pessoa que se ficasse seria queimado vivo e com o surto da hora se joga no prédio, como foi o caso. Considera-se suicida esses que por um ato da hora de desencarna sem querer morrer? Dudu, a gente tem que... O suicídio, de um modo geral, ele tem que ser analisado de modo muito frio, muito objetivo. O suicida é aquele que deseja morrer. Uma pessoa que passa por uma situação como essa, ela não deseja morrer. Na verdade, ela não deseja morrer daquele jeito, porque ela está no desespero.
Então você considera, como os espíritos colocaram, Kardec perguntou se uma pessoa que é levada por um surto de loucura e comete suicídio, ela pode ser considerada um suicida? Os espíritos não, porque ela tem o atenuante de não estar no controle das suas emoções. O suicida é aquele que fala assim, eu não quero mais viver, e eu vou morrer. Aquele que pratica um ato desse, certamente ele está no desespero. E tanto no Joelma, a gente vê, para quem assistiu já o filme Joelma, 23º Andar, ou assistiu, por exemplo, um documentário sobre o Joelma, ou qualquer outro tipo de incêndio, a gente vê uma cena muito forte, as pessoas se jogando do alto do edifício, mas no andar onde as labaredas estão saindo pela janela. E a gente pensa assim, não, aquela pessoa se jogou porque ela queria morrer. Ela não queria morrer, ela queria, sei lá. Exato, foi o desespero de tentar se salvar, foi o desespero de não se queimar. Né? Então, nesse caso, existe o atenuante das circunstâncias em que ela cometeu aquele ato. Não foi deliberada, ela estava numa situação em que ela não tinha escolha. Agora, o instinto de sobrevivência, embora seja contraditório, porque ela se joga de um edifício sabendo que vai morrer, mas com a preocupação de não morrer queimada. Né? Agora, a forma como esses espíritos são acolhidos no plano espiritual, não há dúvida de que eles são espíritos muito perturbados naquele momento. Como qualquer um de nós seríamos, porque no momento em que você desencarna de uma forma abrupta, de uma forma agressiva, de uma circunstância tão perturbadora, o espírito não tem como se tranquilizar, se harmonizar naquele primeiro momento. Por isso, então, ele é acolhido no plano espiritual. Normalmente eles aplicam passes para poder fazer com que o espírito fique inconsciente temporariamente, até que ele vá gradualmente se restabelecendo e passando por aquele processo terapêutico de conscientização, de harmonização, de tranquilidade, para que ele possa depois retomar o seu desenvolvimento. Todo mundo chega, qualquer tipo de desencarne traumático, chega, até mesmo aqueles que são mais, entre aspas, né, mais harmoniosos. Uma pessoa está no hospital, num estado terminal, então ela sabe que a coisa vai chegar num ponto em que ela não vai mais conseguir resistir, a família vem se despedir e tudo mais, mas ela não quer morrer. E aí então chega um momento em que ela desencarna e ela continua ainda desesperada, apegada ao seu corpo físico, porque ela não quer partir. Então é sempre assim que a gente observa. O modo como o espírito chega no plano espiritual depende da intensidade das emoções que ele vive no momento em que ele está desencarnando. Um acidente de carro, uma pessoa está dirigindo um carro, numa viagem, indo para o trabalho, de repente acontece um acidente, aquela cena horrível, em que ele vê a batida, em que ele desencarna de um modo quase que jogado para fora do corpo e tudo mais. Qual espírito comum conseguiria viver dessa forma? Nós falávamos sobre Jesus, né? que foi crucificado e acabou desencarnando assim. Para um espírito comum que sofreu tanto naquele momento final, a gente pode imaginar como eles chegaram no plano espiritual. Já Jesus, tendo consciência da imortalidade da alma, tendo consciência da libertação do seu corpo, chega no plano espiritual, embora sofrendo o impacto daqueles últimos momentos, chega no plano espiritual de modo muito consciente, de modo muito harmonioso e, sem dúvida nenhuma, sendo muito bem amparado pelos espíritos que o aguardavam. Né? Então, temos dessa forma. Então, nós temos as execuções, temos os acidentes, temos os casos dos suicídios. Cada tipo de morte leva a um tipo de comportamento e depende muito também do tipo de espírito que se encontra ali. Porque aquele estado de perturbação ele pode durar mais tempo ou menos tempo. Né? Vamos lá, continuando aqui em cima. O que mais que vocês perguntaram? A Ximenes colocou um pouco mais aqui. Deixa eu ver. Tá, no caso a Ximenes perguntou, mas eu já tinha respondido. A questão do passe também, né? Para você ser passista, trabalhar no passe, é importante que você tenha fluidos saudáveis, salutares, equilibrados para poder transferir para aquela pessoa. Porque deve ser do próprio médium. Muitas vezes o médium não se encontra bem e ele fala assim, não, eu não posso mostrar para as pessoas esse meu lado fraco. Eu vou trabalhar assim mesmo. E aí os espíritos têm que trabalhar ele e o paciente que ele atende, para evitar que essa contaminação emocional, né, vai com Deus, Camilo, bom dia, aquela contaminação emocional transfira, né, passa de um para outro. O que mais aqui? Dudu perguntou, esse perispírito fica marcado nesse caso? O perispírito, como a gente comentou, ele assume aquilo que a mente produz. Né? Se por acaso eu me encontro num estado de desequilíbrio, vendo daquilo que acontece na minha mente uma realidade, certamente o meu perispírito vai assumir aquela realidade. Porque o impacto no corpo físico ele atinge diretamente o perispírito. Porque nós vemos aquilo. Então, se você tem um corte
e esse corte cria uma grande cicatriz, certamente no momento de desencarne aquela cicatriz vai existir. Porque a sua mente, inclusive, embora o corpo físico tenha sofrido diretamente, a mente acaba sofrendo muito mais. Então as marcas que acontecem no perispírito, que ficam no perispírito, elas são exatamente aquilo que o espírito pensa. Agora, com o passar do tempo, nós sabemos que o espírito vai se adaptando ao mundo espiritual, se libertando daquelas impressões que o mundo físico provocava, e aí então todos os tipos de lesões, de cicatrizes, de marcas e tudo mais, acabam desaparecendo. E ele assume então um corpo equilibrado, um corpo saudável, porque sua mente se encontra saudável. É nesse sentido, né? Vai com Deus, Milton, bom dia. Bom, o que mais, pessoal, que vocês colocaram? Alguma coisa que foi colocada aqui em cima que eu perdi? Mais alguma coisa? Né? Mas de um modo geral, a gente vê que os desencarnes como um todo, no nosso planeta, eles são sempre muito perturbadores, muito dramáticos, porque as pessoas aprendem a viver dessa forma, né? Elas acreditam numa religião, esperando, por exemplo, assim, eu acredito na religião e a religião vai me salvar. Então eu vivo a minha vida de um modo natural, sem me conscientizar, sem me preocupar com qualquer tipo de mudança, de transformação, mas eu tenho certeza, segundo as minhas convicções, que eu vou chegar no plano espiritual salvo, equilibrado, acolhido e tudo mais. Só que na verdade falta um detalhe importante. Essa fase de transição, ela vai depender daquilo que o espírito cultiva no seu pensamento. Mesmo aqueles que são mais fervorosos nas suas religiões, um católico, um evangélico, um judeu, um muçulmano, um budista, ele vai ter aquela convicção, mas na verdade o processo em si é um processo que atinge a todos. E ninguém está preparado para lidar de um modo harmonioso. Basta a gente ver, por exemplo, né, o Frederico Figner, que escreveu, através do codinome Irmão Jacó, o livro Voltei, e ele era um trabalhador espírita, era um dirigente, tinha várias atividades na casa espírita, mas no momento do seu desencarne, inevitavelmente ele passou por aquele período de ansiedade. Porque ninguém está preparado para isso. Você deixa para trás muita coisa que é importante. Pessoas, posses, posições, conquistas. Então o espírito chega no plano espiritual sabendo que ele está deixando tudo para trás e vai chegar num lugar completamente novo, mesmo que ele seja muito consciente. Agora imaginemos aqueles que não têm a compreensão que é daquilo que os espíritos trazem para nós, em termos de informações do plano espiritual. Ele sabe que ele vai ter 2 ou 3 caminhos. Se for católico, ele tem 3. Se for evangélico, ele tem 2. Para os católicos, ou você vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Para os evangélicos, ou você vai para o céu ou para o inferno. E a pergunta é, você é bom o suficiente para ir para o céu? Você é mau o suficiente para poder ir? Era o próprio, exatamente, Brás. Ou você é mau o suficiente para poder ir para o inferno? Então, o que vai acontecer comigo? Como é que será que vai ser? Será que vai ser assim? Então, essa ansiedade, essa expectativa, atinge a todos. Quanto menos esclarecimento você tem, e mais apego você tem ao mundo físico, maiores são as impressões que você sofre. Por isso, então, esse esclarecimento da doutrina espírita, para todos, e que vem sendo mostrado na televisão também é muito positivo, embora romanceado, embora algumas vezes envolto numa certa fantasia e tudo mais, é muito interessante. Porque a partir do momento em que na televisão mostra um espírito aparecendo para outra pessoa, significa que aquele espírito não só está vivo, como ele está em contato com os encarnados. E aí então as pessoas já começam a tirar aquela ideia, para onde será que ele foi? Será que ele não volta nunca mais? Será que ele desaparece? Então a mídia hoje traz para nós informações, como os próprios programas de entrevistas, né, que entrevistam médiums, que entrevistam artistas, como nós vimos antes de ontem no programa Encontro com Fátima Bernardes, entrevista com várias pessoas que têm afinidade com o espiritismo. Afinidade, ou são praticantes, frequentam centros espíritas, estudam, trabalham, ou são simpatizantes, gostam de leitura, estão ali próximos daquilo que a doutrina espírita passa. Então, nesses programas você entrevista um jornalista, um médium, você entrevista uma pessoa que passou por uma experiência em que o espiritismo trouxe uma contribuição, no caso de um familiar que perdeu um ente querido e recebeu uma psicografia e veio dar o depoimento dele. Então são vários. Você pega hoje virou moda
trazer médiums de pinturas mediúnicas nos programas de entrevistas. Aí o médium vai lá, traz a sua entrevista, fala sobre os seus mentores, fala sobre tudo começou, né, demonstra na prática a mediunidade em que ele atua, depois ele conversa mais um pouco. Isso é esclarecimento que está sendo transmitido para as pessoas. E é um esclarecimento muito positivo, porque muda aquela concepção de que não existe nada no mundo espiritual ou que existe algo muito distante da nossa realidade. Imagina uma pessoa que está assistindo, uma dona de casa, alguém que está em casa naquele momento, liga a televisão, de repente está o médium falando, não, eu converso o tempo todo com os meus mentores. Eles sempre me ajudam, sempre me aconselham. Essa pessoa começa a pensar assim, será que tem alguém falando comigo também? Será que tem alguém aqui na minha casa me ajudando? A partir do momento em que ela é levada a esse questionamento, significa que a semente já foi lançada ali no seu coração, na sua mente. A forma como aquilo vai desenvolver vai depender dela. Se ela continuar regando, continuar adubando aquelas ideias, ela vai ter mais conhecimento. Do contrário, ela simplesmente vai ter aquela curiosidade e a coisa vai parar por ali. Mas já é algo positivo, sem dúvida nenhuma. E o Espiritismo hoje virou um produto de mercado muito interessante de ser vendido. Então os filmes estão sendo produzidos, os programas estão sendo também desenvolvidos, trazendo esse tema para debates e tudo mais, e isso provoca nas pessoas uma grande curiosidade. O Ibope acaba aumentando, o índice de telespectadores também acaba sendo significativo, né? Por isso, então, a gente vê que essa é uma mudança interessante, essa é uma mudança que vai trazer para nós frutos no futuro. São frutos que estão sendo ali semeados e adubados e tudo. Vamos esperar para ver como é que isso vai acontecer. Mas da nossa parte, né, o que vale é a contribuição que nós, né, o programa que nós fazemos daquilo que nós temos, né? Cida, programa de TV, você assiste, por exemplo, o programa Transição, que passa na Rede TV, todos os domingos às 16h15. Todo domingo, então, é feito um tema sobre isso, né? Agora nós temos programas de espíritas na internet que você pode assistir, programas de rádio, programas de debates, de estudos. Então temos aí, precisa só achar. Né? Esse que é o problema que a gente enfrenta. Mas na TV aberta, o único programa que tem, infelizmente, hoje é o programa Transição, que já é um grande desafio. Outros programas já foram lançados, mas acabaram fechando por falta de interesse. Hoje já é um contexto diferente, né? Dudu colocou, existe ou não vida sob o mar? Textos têm dito que existe vida ou extraterrestre ou vida espiritual. Sabe me dizer sobre isso? Dudu, os livros falam, né, de sociedades espirituais intraterrestres, né? Então, mas isso aí são só livros que falam. É possível? Sim, é possível. Tem como comprovar? Não, não temos como comprovar. Nós não temos nem como comprovar a vida natural dos espíritos que estão à nossa volta, quanto mais vida dentro do nosso planeta. Seja ela extraterrestre, seja ela espiritual. Tinha um programa, vocês devem se lembrar, vocês que são um pouco mais antigos, porque eu sei que tem gente jovem aqui ainda, né? Então, tinha um programa na antiga Rede Manchete, que agora virou a Rede TV, mas era a antiga Rede Manchete, chamada Mistério. Esse programa ele era apresentado por Walter Avancini. E nesse programa ele trazia temas diversos que provocavam um tipo de mistério, incluindo mediunidade. Falava de rituais, de extraterrestres, falava de mediunidade, de religiões, de vários temas, né? Então, num desses temas, ele falou sobre uma possível sociedade intraterrestre que vivia na região central do Brasil, que tinha ali, por incrível que pareça, né, eu morava numa cidade chamada Barra do Garças, em Mato Grosso, e por acaso essa cidade, Barra do Garças, né, que eu morei, tem um discoporto. Olha que interessante, o prefeito investiu dinheiro para construir um discoporto. E existe uma fantasia que nessa região onde vivia essa cidade, tinha uma rede de cavernas, um sistema de cavernas, que era ligada diretamente a Machu Picchu, lá no Peru. Que aquelas construções eram construções extraterrestres, né, porque impressionavam o local onde era feita, os desenhos, os símbolos, tudo aquilo, né? Então havia uma ligação de Machu Picchu com a região central do Brasil, e que no interior dessa caverna havia ali habitantes. Uma pequena cidade onde essas pessoas moravam, mas nunca foi comprovado também.
né? Então, quer dizer, tudo aí são especulações, são fantasias, são mitos. As pessoas querem acreditar em algo diferente, né? Mas comprovadamente não tem nada, não. Né? Inclusive essa história, né, de Atlântida, que falam hoje, né, assim como a Atlântida, como a Lemúria também, Atlântida foi uma possível cidade que existiu ali naquela região da América do Norte e da Europa, por isso que o Oceano Atlântico chama Atlântico. Ele chama Atlântico pela possibilidade da existência de Atlântida, né, que foi no século XIX, se não me engano, que um historiador inglês ou americano, não me recordo, criou um livro falando sobre essa possível sociedade. E aí então Atlântida teria sido uma sociedade evoluída que acabou se corrompendo e, portanto, acabou afundando. Mas hoje, né, nós temos ali os programas de documentários que enviam submarinos, fazem estudos do relevo submarino e tudo mais, e não encontram absolutamente nada, nenhum tipo de resquício. E Lemúria foi uma outra cidade, uma outra possível cidade, que existiu ali próximo à Austrália, naquela região onde tem ali as pequenas ilhas da Polinésia, ali entre ali o Vietnã, Austrália, Nova Zelândia, naquela região. E que era uma cidade também muito valiosa, muito desenvolvida, que acabou afundando. Que muitas daquelas ilhas que existem hoje naquela região são são picos de montanhas daquela cidade. Então, tanto uma como outra ainda são mitos, não existe nenhuma comprovação científica a esse respeito. Né? E quando se fala sobre sociedades, de um modo geral, sociedades evoluídas, nós temos, né, as cidades da nossa história antiga, como, por exemplo, as cidades dos Incas, aqui na América do Sul, dos Maias na América Central, dos Aztecas na América do Norte, ali na região do México. Temos as cidades indianas, as cidades egípcias, cidades chinesas, algumas cidades na Europa, no norte da Europa, ali entre os celtas, entre os povos nórdicos. Então, tem algumas cidades que foram construídas há muito tempo e que trazem uma arquitetura e trazem simbolismos que até hoje não se pode explicar. Nós temos as Stonehenge, por exemplo, aquelas pedras que estão cravadas de uma forma circular lá na Grã-Bretanha. Nós temos a Ilha de Páscoa, ali no litoral do Chile também, que tem aqueles grandes bonecos. Nós temos as pirâmides. Então tudo isso para nós ainda é muito mistério. Naquele filme Somos os Deuses Astronautas, ele traz para nós a ideia de que o passado aqui da nossa Terra era visitado por extraterrestres. Então nós temos hoje, se você vai lá na região do México, nas cidades astecas, né, antigas, nas pirâmides, você vê gravuras de pessoas usando capacetes. A gente vê pessoas usando naves espaciais desenhadas numa pedra, cravadas numa época pré-colombiana, ali no ano de 1100 até 1400, antes da chegada dos espanhóis. Então, esse documentário mostra aquelas marcas que são criadas em montanhas, em campo, em plantações. Temos ali, por exemplo, numa região da América Central, nós temos ali uma montanha que tem cravado um desenho que você só consegue perceber através de avião. E são desenhos que foram estudados, né, que eles não trazem resquícios de nada moderno, mas são inscrições antigas. Então fica aquela dúvida, quem criou isso, por que criou, de onde vieram, para onde foram, né? Fora o que está enterrado, que a gente não faz ideia, né? Então tudo isso são mistérios ainda que, pelo menos da nossa parte, nesse momento a gente não vai conseguir explicar. Agora, muitas dessas informações que chegam para nós, é importante a gente considerar que para você aceitar uma nova ideia, você precisa primeiro abrir mão daquilo que você acredita. Porque quando você tem uma ideia fixa, que você nasceu naquele momento, que você não tem encarnações, que só o nosso planeta é habitado no mundo, dificilmente você vai conseguir desenvolver qualquer outro tipo de raciocínio que seja diferente daquilo que traga, por exemplo, alienígenas, espíritos e tudo mais. Então nós temos pessoas que têm convicções e querem informações novas, só que para isso você precisa destruir um para poder receber o outro. E isso a gente infelizmente não tem. Os nossos recursos não estão ainda em condições de fazer uma avaliação mais profunda e tudo mais, né? O Dudu colocou Atlântida seria uma fuga dos capelinos. Já ouvi dizer isso, mas deve ser tudo bobagem, assim como vemos tantos livros sem crédito sobre esses assuntos. Nós temos ali o filme
Os Exilados de Capela. Eu me esqueci agora quem é o autor que o escreveu. Se vocês acharem, por favor, coloquem. Que ele traz uma especulação sobre a origem dessa sociedade e o período em que ela esteve aqui. Alguns estudam, por exemplo, que Edgar Armond... Isso aí, Brás, obrigado. Então, a proposta do Edgar Armond foi exatamente trazer uma especulação de onde teriam vindo aqueles espíritos que estiveram aqui entre nós e que impulsionaram a evolução do nosso planeta. Emmanuel fala sobre os capelinos também, e Kardec fala lá no final do livro A Gênese sobre a migração de espíritos, mas ele não traz nome, ele não traz lugares, ele não traz nada, só fala sobre a ideia de que nós estamos passando também por essa fase de transição planetária. Então essa seria a segunda grande transformação no nosso planeta. A primeira, vieram os espíritos mais evoluídos de outros lugares, evoluídos em termos de intelectualidade, mas moralmente comprometidos, que ajudaram na contribuição do nosso mundo. Alguns falam, por exemplo, em termos de especulação, que os sumérios, onde hoje é o Iraque e o Irã, teriam sido a primeira sociedade que recebeu essa grande contribuição, desenvolvendo, por exemplo, a escrita, desenvolvendo novas tecnologias, formações administrativas com as primeiras cidades-estados e tudo mais, né? A China também teria sido outro local, a Europa também teria sido outro, a América também teria sido outro, o Egito também teria sido outro. Então, são tudo especulações, né? A gente não tem como fazer nenhum tipo de afirmação, né? Então, a mesma coisa dos capelinos, nós temos também hoje, por exemplo, Alcione, que é o nome que foi dado a um outro planeta, e que muitos espíritos já evoluídos, já não é mais aquele caso de espíritos que foram exilados, porque o exílio é assim, aqueles que não prestam são levados para outro lugar. E esses exilados que vieram para a Terra são aqueles indivíduos que moralmente já não podiam contribuir para a evolução daquele planeta, mas eram pessoas inteligentes, que é o que acontece hoje com o nosso planeta. Segundo as informações que chegam para nós, são espíritos que, por exemplo, são traficantes, corruptos, assassinos, que não servem mais para viver no nosso planeta nessa fase de transformação. Mas que se eles forem para um outro mundo, eles levarão a sua inteligência, levarão a sua ideia de organização. Então, certamente eles vão trazer aquela contribuição negativa inicial pelas suas ações, mas vão ajudar com o seu conhecimento na evolução. Então, no livro Transição Planetária, escrito pelo Divaldo Franco, ele traz informações sobre esses espíritos que vêm para cá agora, mas são espíritos já inteligentes. Porque o nosso planeta ele não precisa mais passar por aquela fase traumática de evolução. Ele precisa passar agora por um processo de impulso moral e impulso tecnológico. Então, são fases, né? E fala-se sobre crianças índigo, crianças cristais. Então, são nomes que vão surgindo, ideias que vão surgindo, para poder explicar um pouco mais essa fase que a gente está vivendo. Mas, em termos doutrinários, a gente não tem nada que possa realmente embasar tudo isso. O que a gente sabe é que o nosso planeta está passando por essa fase de mudança. Como essa mudança está acontecendo, isso a gente já não tem como falar. E é importante que a gente nem pense também em tentar encontrar explicações através do nosso raciocínio, porque o que acontece no mundo espiritual vai muito além daquilo que a gente pode compreender. Né? Então, o nosso planeta está cheio de histórias mal explicadas do nosso passado. Né? Agora, quando a gente vai conseguir descobrir isso, não sabemos, infelizmente. Bom, pessoal, tudo bem? Podemos fechar por aqui? Encerrar aqui o nosso estudo de hoje. Vou passar então para a Betinha, que vai fazer... eu vim do porão aqui do nosso planeta. Alguém me tirou de lá, não sei porquê, mas sei lá, né? Eu vou passar para a nossa amiga Betinha, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta. Né? Porque tudo isso que a gente fala aqui, pessoal, a gente lembra sempre que é tudo especulação também, é o ponto de vista que nós temos. De repente, como eu falei para vocês, o nosso entendimento, daqui a pouco, quando a gente chega no plano espiritual, é um entendimento completamente infantil, equivocado, por falta de informação. Mas, né... A Miriam colocou, ainda está difícil de acreditar que o homem fotografa o universo de forma mais ampla e ainda acham que é manipulação de imagens, mas a vontade de encontrar um cachorro latindo em Marte não passa, né? Pois é. É o desejo que o homem tem de expandir o seu conhecimento a partir da sua referência, do seu ponto de vista. Mas quando ele conseguir se desenvolver mais, certamente ele vai direcionar o seu conhecimento e os seus valores de um modo mais produtivo, mas para isso ele tem que ter referência. No mundo que a gente tem hoje, onde as referências são mitologias,